Oi, pessoal, estou aqui de volta para a gente ver as soluções das questões que eu tinha deixado de função trigonométrica. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhadinha, né? Esse primeiro aí da FRJ diz o seguinte: os valores que m pode assumir para que exista o arco x, satisfazendo essa igualdade, sendo de x igual a m menos 4, são. Bom, a gente vai ter que usar aqui para resolver esse problema, usar a ideia de que a imagem, né, da função seno é o intervalo de menos 1 a 1. Então, essa expressão m menos 4 vai ter que estar localizada aqui entre menos 1 e 1, né? Vai ter que estar entre esses dois intervalos. E aí, para a gente resolver essa inequação, basta somar 4 unidades aqui em cada termo, né? Você pega aqui o menos 1, soma 4, dá 3, pega o m menos 4, soma 4, sobra só o m mesmo, e 1 mais 4, 5. Legal, então o m ele tem que estar entre 3 e 5. A alternativa correta é a letra B de bola. Certinho, pessoal? Então é só observar aí que o resultado da função seno de x é um valor entre menos 1 e 1. Bom, pessoal, vamos dar uma olhadinha na segundo problema. Nesse a gente quer saber, né, a questão quer saber qual é o período dessa função y, que é dada pela expressão 5 vezes o cosseno de 4πx mais π sobre 2. Então, essa é uma função de y, né? Y em função de x. Y é o que a gente chama de variável dependente, né? X é a variável independente. E a gente quer achar aqui o período dessa função. Bom, tem uma regrinha para isso, né? A regra é simples. É só a gente pegar 2π e dividir pelo módulo do valor que está multiplicando o x, que está multiplicando a variável independente. Então, 4π, pego aqui em módulo, 4π, o módulo disso é 4π mesmo, então é só fazer 2π sobre 4π. Π com π cancela, e 2 sobre 4 sobra meio, né? Então a gente marca aí a alternativa D de dado. Essa a gente mata sem problema, né? Bem rapidinho aí essa questão 2 de período de função. Vamos lá, pessoal, vem mais uma, né? A próxima aí também é parecida, também é domínio de função, domínio da função cosseno de x, domínio da função cosseno de 2x sobre 3. Então, observa aqui, quem está multiplicando o x é a constante 2 terços, e a gente vai pegar 2π e dividir pelo módulo de 2 terços. O módulo de 2 terços é 2 terços mesmo, dividir por 2 terços é a mesma coisa que multiplicar por 3 meios. Então, quando você fizer 2π vezes 3 meios, 2 com 2 vai cancelar e vai sobrar só 3π. Ah, legal, alternativa C, né? Marca aí letra C na terceira questão. Quarta também é parecida, né? De novo uma questão de período. É só você pegar 2π e dividir pelo módulo de 2, que é o valor aqui que acompanha o x. Dividiu aí por 2, Ctrl π sem problema, alternativa C de casa também. Então, os 4 primeiros problemas estão resolvidos, né? E a partir de agora a gente vai começar a ver uns problemas mais interessantes nesses 4 primeiros aí, só para a gente aquecer mesmo. Bom, agora a gente quer saber o seguinte: sejam m e n, respectivamente, os valores máximo e mínimo da expressão 1 terço de seno ao quadrado de x mais 5 sextos de cosseno ao quadrado de x. Aí ele quer saber, né, quanto que vale a diferença m menos n. Então a gente tem que achar quem é o valor máximo dessa função, que é m, encontrar quem é o valor mínimo da função, que é n, e fazer a diferença entre esses dois valores. Bom, eu resolvi chamar aqui essa função de f de x, e observa que a gente tem a função dependendo de duas razões trigonométricas distintas. Depende de seno ao quadrado de x e depende de cosseno ao quadrado de x. Seria bom, né, que tivesse aparecendo aqui na definição ou só o seno ou só o cosseno. Fácil da gente resolver isso, é só a gente aplicar aí a relação fundamental da trigonometria. Então, eu posso pegar aqui seno ao quadrado de x e substituir por 1 menos cosseno ao quadrado de x usando a relação fundamental. E depois, só pegar aqui, fazer a distributiva e arrumar os valores que sobraram. Então, quando a gente fizer, por exemplo, 1 terço vezes menos cosseno ao quadrado de x, depois a gente tem que somar isso com 5 sextos de cosseno ao quadrado de x. 5 sextos menos 1 terço vai dar meio, né? Então vai ficar meio cosseno ao quadrado de x menos aqui 1 terço vezes 1. Certinho, pessoal? Deixa eu só ver se dá certinho, se ficou certo isso aqui mesmo, né? 1 terço é 2 sextos, 5 sextos menos 2 sextos é 3 sextos,
e 3/6 quando você simplifica 1/2, certinho, né? Então a gente conseguiu escrever a função f de x de uma maneira mais simples, né? Dependendo aqui só do cosseno. Observa que o cosseno de x é um número entre -1 e 1. Então, pessoal, o cosseno ao quadrado de x vai ser um número entre 0 e 1. Então, aqui onde tinha cosseno ao quadrado, eu já substituí pelo intervalo de 0 a -1. A gente vai pegar esses valores nesse intervalo e primeiro multiplicar por meio e depois somar -1/3, né? Ou subtrair 1/3. Então, a gente vai pegar esse intervalo e multiplicar por meio. Tá bom? Então, se cosseno ao quadrado de x é um número entre 0 e 1, quando você multiplicar isso por meio, você vai encontrar um número entre 0 e meio. E aí depois, quando você subtrair 1/3, você vai encontrar um número que está entre -1/3 e 1/6. Só peguei aqui 1/3, né, e subtrair de cada um das extremidades do intervalo. Então a gente viu que o maior valor possível, que a gente vai chamar de m, né, o enunciado chamou de m, o maior valor possível para f de x é 1/6, e o menor valor possível para f de x é -1/3. Quando você fizer a diferença entre esses dois valores, você vai encontrar 0,5 e a gente marca a alternativa correta, a letra B. Vamos lá. Problema 6, deixa eu avançar aqui. Ele quer saber qual é o conjunto imagem, né? De novo, uma questão sobre imagem. Qual é o conjunto imagem dessa função? F de x é igual a raiz de 2 que multiplica cosseno de x mais seno de x. E aí, né? Pessoal, não adianta, né? Não adianta você querer dizer assim, mas o cosseno de x está entre -1 e 1, o seno de x está entre -1 e 1. Então, é só somar esses valores, a resposta vai ser um número entre 0 e 2. Cuidado, né? Não é bem isso, né? Não é bem isso porque, por exemplo, quando o cosseno de x for igual a 1, o seno de x não vai ser igual a 1. Então, essa expressão nunca vai ser igual a 2. Parar a música, vamos lá, vamos continuar. Qual é a ideia aqui, pessoal? A ideia vai ser a seguinte, né? A gente vai ter que, do mesmo jeito que a gente fez na questão anterior, a gente vai ter que pegar esse cosseno e esse seno e tentar escrever como em função, né, de apenas uma razão trigonométrica, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aproveitar aqui esse raiz de 2 e vai multiplicar todo mundo, vamos fazer a distributiva. Só que o raiz de 2 não ajuda muito, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa expressão e multiplicar por 2 e dividir por 2 também, que a gente não altera nada. E agora a gente conseguiu multiplicar aqui tanto seno quanto cosseno por raiz de 2 sobre 2, que é muito bom, né? Porque raiz de 2 sobre 2 é tanto seno quanto cosseno de 45. E a gente conseguiu, com esse truque, né, escrever essa expressão aqui entre parênteses, a gente conseguiu escrever como seno de A cosseno de B mais seno de B cosseno de A, tá bom? E isso é justamente a fórmula do seno da soma. Então, isso a gente pode trocar por seno de x mais 45, né, multiplicado aqui por 2 de fora aqui que já estava. Então, a gente pegou essa expressão que dependia de cosseno de x e seno de x e escrevemos essa mesma expressão como dependendo de seno de x mais 45. Pessoal, somar esse 45 no argumento não altera de forma alguma a imagem da função. A função seno aqui continua variando de -1 a 1. Quando você multiplica por esse 2 aqui de fora, vai passar a variar de -2 a 2. Então, a gente vai marcar a alternativa letra A, a alternativa correta, letra A, resolve esse problema. Tá certo, pessoal? Então, a gente já tinha visto esse truque, né, em outras situações, serviu aqui para a gente também na hora de encontrar o conjunto imagem dessa função. Vamos lá, pessoal, tem muito mais questões aí para a gente atacar, né? Vamos avançar para o próximo slide. No próximo slide a gente tem o problema 7. Ele quer saber qual é o menor período dessa função f de x igual a seno de x cosseno de x. De novo, né, tem uma função que está dependendo aqui de duas razões trigonométricas, eu quero escrever como uma só. Bom, essa é fácil, né? Multiplica por 2 e divide por 2, né? Multiplica e divide por 2. Eu observo aqui, 2 seno de x cosseno de x é seno do arco dobro, é seno de 2x, né? Então, lembra lá daquela fórmula que a gente viu aí algumas semanas atrás. Posso escrever agora, então, f de x como meio que multiplica seno de 2x.
Bom, pessoal, esse meio que multiplica a função, ele interfere na imagem, mas não interfere no período. O período vai depender somente aqui desse valor que multiplica o x. Lembra que o período, né, a gente calcula fazendo 2π dividido pelo módulo do valor que multiplica o x. No caso aqui o módulo é 2, divide por 2, sobrou apenas o π. Então a alternativa correta é letra C, né? Letra C de casa. Ó, galera, mais uma, né? Questão 8. A função real f de x igual a seno ao quadrado de x mais cosseno de x tem o valor máximo em... E agora, né? Quando que a gente vai encontrar aí o valor máximo dessa função? Seguinte, pessoal, de novo, né? A gente tem aqui mais uma vez o caso em que a função depende de seno e de cosseno. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer depender só de cosseno. Então, usa aí a relação fundamental para escrever o seno ao quadrado como 1 menos cosseno ao quadrado. E a gente vai encontrar, então, o f de x como uma função de cosseno de x. Se a gente pensar aqui no cosseno de x como uma variável independente, essa vai ser uma função do segundo grau. A função f de x vai ser uma função do segundo grau. Então, se é uma função do segundo grau, a gente pode encontrar o valor dela máximo justamente quando a variável, né, que no caso aqui a variável é cosseno de x, a variável independente, a gente vai encontrar o valor máximo quando essa variável for igual ao x do vértice. Essa vai ser a ideia, certinho? Então é como se você trocasse aqui o cosseno de x por y, né? Aí a função vai ficar menos y ao quadrado mais y mais 1. Essa função ela tem um valor máximo quando esse y for o menos b sobre 2a, né? E esse valor é o cosseno de x. Quando a gente voltar a variável, né? Voltar aqui o y e voltar a substituir por cosseno de x. Bom, pessoal, fazendo então as substituições, né? O b é o valor que acompanha aqui o cosseno de x, é 1. O a é o valor que acompanha o cosseno ao quadrado de x, é menos 1. Né? Fazendo essas substituições, a gente descobre que o x do vértice é meio. Tá? Então, o valor aí máximo vai ser obtido quando o cosseno de x for igual a meio. Só que para o cosseno de x ser igual a meio, a gente tem que ter o x igual a mais ou menos, né? Faltou um mais ou menos aqui na frente, a mais ou menos π sobre 3 mais 2kπ. Tá? Essa é a resposta. Então a gente vai observar aí nas alternativas qual é a que faz essa mesma afirmação. Né? A que faz essa afirmação é a alternativa D de dado, tá bom? Pessoal, faltou aqui acrescentar um mais ou menos aqui no final, né? Porque π sobre 3, cosseno de π sobre 3 é meio, né? Que é um ângulo lá no primeiro quadrante, mas o cosseno de menos π sobre 3, né? Lá no quarto quadrante, também é meio, tá? Faltou aqui o mais ou menos, até para confirmar aqui com a alternativa D, ó, que também tem um mais ou menos aqui na frente. Ele só mudou a ordem, né? Ele colocou aqui o π em evidência, jogou o 2k para frente, ficou 2k mais ou menos 1/3, que multiplica π. Bom, pessoal, questão 9. Questão 9 na nossa lista tem aí um desenho, né? Espero que tenha ficado claro aí esse desenho, né? Os valores estão variando aqui, a imagem está variando de menos 1 até 2, né? Os valores aqui marcadinhos, né? São π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4, π, né? E assim por diante. Ele fala o seguinte, o gráfico a seguir mostra uma onda chamada harmônica. Sabendo que y é o deslocamento vertical da onda em metros e x é o tempo em segundos, a lei de formação que define o movimento y é igual a f de x é quanto? Né? Então a gente vai ter que descobrir quem é essa função f de x que tem como gráfico esse desenho que está apresentado no enunciado. Então a gente já sabe, né, que essa função depende de cosseno, então já é um indicativo aí de por onde a gente vai começar. As alternativas, né, já dizem para a gente que depende de cosseno. Então vamos lá, vamos ver como é que fica. Né? Poderia ser, pessoal, se não tivesse as alternativas, a gente teria a possibilidade de desenhar essa curva como dependendo do cosseno ou dependendo do seno também. Tá? Também poderia ser. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha então aí na solução. A gente pode, né, olhando para as alternativas, já supor que a resposta é alguma coisa da forma a mais b, que multiplica cosseno de cx mais d. O nosso único problema é descobrir quem são os valores de a, de b, de c e de d. Pessoal, olhando para a imagem dessa função, que é que o gráfico revela, vai de menos 1 a 2,
Olhando para o gráfico, né, a gente já consegue descobrir rapidamente quem são os valores de A e B, tá bom? Vamos lá, quem são esses valores de A e B, né? Os limites aqui do intervalo da imagem, do intervalo real da imagem, são A menos B e A mais B. Então, A menos B igual a menos 1 e A mais B igual a 2. Você monta um sisteminha e descobre os valores de A e B. O A vale meio, né, vale 0,5, e o B vale 3 meios, ou 1,5. E aí, se você já sabe os valores de A e já sabe os valores de B, você já consegue, olha só, eliminar todas essas alternativas aqui de C para baixo, né? C, D e E estão descartadas e a gente vai marcar ou letra A ou letra B. É uma dessas duas. Bom, como é que a gente vai decidir agora qual das duas, né? A gente pode dar uma olhadinha no período, né? Lembra que o período é 2π sobre módulo de C. Olhando aqui para o gráfico revela para a gente que o período dessa curva é π, né? Dá uma olhadinha, olha só, a cada avanço de π unidades, o gráfico se repete perfeitamente, né? Que do zero ao π, você tem aqui uma corcova, né? Que se repete de novo do π até o 2π e assim vai. Tá? Então, o período é π, isso quer dizer que o módulo de C é 2. Então, ou C vale mais 2 ou C vale menos 2. Lembrando que o C, olha só, é o valor que acompanha aqui o x, que multiplica o x. Então, a gente já conseguiu descartar a letra B, e como só pode ter uma alternativa correta, só sobrou a letra A gente já podia marcar a letra A. Né? Mas só para a gente confirmar, né? Vamos confirmar aqui esse menos π que apareceu. Como é que a gente encontraria esse menos π? Né? Vai que tivesse uma outra alternativa com A valendo meio, B valendo 1,5, C valendo 2 e o D com outro valor. Né? Como é que a gente conseguiria encontrar aqui o valor de D? Fácil, né? Você pode simplesmente escolher um ponto qualquer dessa curva. Eu resolvi escolher esse ponto aqui, olha só, esse ponto de coordenadas 0 e menos 1. Então, quando o x vale 0, o f de x tem que valer menos 1, tá bom? E aí eu peguei aqui a função do jeito que está, né? Só o d que está faltando determinar e substituir no lugar do x, substituir 0, no lugar do f de x, substituir menos 1. E aí, com isso, pessoal, a gente consegue descobrir que o cosseno de d é igual a menos 1. Né? Para dar certo, o cosseno de d tem que ser igual a menos 1. Você vai pegar esse meio e vai passar para lá subtraindo. Menos 1 menos meio, menos 1,5. Aí você passa 1,5 dividindo, né? Vai dar menos 1, cosseno de d tem que ser igual a menos 1. E aí, pessoal, quem é esse número, né? Quem é esse ângulo, quem é esse arco que tem cosseno igual a menos 1? A gente tem duas possibilidades, pode ser π ou pode ser menos π, né? E, de novo, eu esqueci de colocar o mais ou menos aqui na frente. Pode ser mais ou menos π e os arcos côncavos. Né? Então, pode ser mais π mais 2κπ, né? Ou menos π mais 2κπ. Bom, nas alternativas, a única que se encaixa, né, é a que tem o d valendo menos π. Tá? Se eu tivesse uma outra alternativa dizendo que o d é igual a mais π, né, a gente ia ter que conferir mais alguma coisa, aí, mais algum ponto, de repente, para confirmar se estava certinho. Mas eu acho que pode ser qualquer uma dessas, né? Bom, aí teria que ver, né? Teria que ver aí os outros pontos, testar os outros pontos para confirmar. Mas com isso aqui a gente já fica satisfeito, né? Com essa conferência a gente já fica satisfeito. Realmente é a alternativa A, e nessa questão a alternativa A é a alternativa correta. Pessoal, vamos lá, né? Vamos ver aí mais um problema, o 10º e último. Diz o seguinte: considere que a distância d em quilômetros de cada ponto da órbita de um satélite ao centro do planeta Terra seja dada pela função d de x, que é igual a essa expressão aqui complicada, né? 8.012,2 dividido por 1 mais 0,06 cosseno de x, né? Onde x é um ângulo que varia entre 0 e 360 graus. Bom, ele fala o seguinte: admitimos que a Terra seja uma esfera perfeita de diâmetro igual a 12.760 km, quando x for igual a 240 graus, a distância entre o ponto dessa órbita e a superfície terrestre será de quanto? Né? Então vamos lá, vamos fazer os cálculos. Né? A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular essa distância quando x vale 240 graus. Então, substitui, né? Tem aqui as contas na segunda coluna do slide, substitui aí o x por 240 graus e vamos calcular o cosseno de 240. Pessoal, se a gente pegar aqui o suplemento, né, de 240,
o suplemento, deixa eu ver, não, o suplemento não, né? O explemento de 240 é 60, né? Aquela história de que ângulos explementares têm cossenos simétricos e senos simétricos também. Então, o cosseno de 240 é menos o cosseno de 60. Só que o cosseno de 60 é meio, né? Com esse sinalzinho aqui da frente vai ficar negativo, né? Menos meio. Aí menos meio multiplica aqui pelo 0,06. Vai ser 0,06 dividido por menos 2. Vai sobrar menos 0,03, né? Vai mudar o sinal e esse 6 aqui a gente vai pegar só a metade dele. 1 menos 0,03, 0,97. Você faz aqui essa divisão e vai encontrar 8.260. E não tem 8.260 entre as opções. Cuidado, né? O que a gente encontrou, pessoal, olha só, o que essa fórmula aqui de x dá? Ela dá a distância do ponto da órbita do satélite até o centro do planeta Terra. Então, a distância do satélite até o centro do planeta Terra é realmente 8.260 quilômetros. Mas a pergunta é diferente. A pergunta é qual é a distância entre o ponto da órbita e a superfície terrestre, e não o centro da Terra. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar desse valor e descontar o raio da Terra. Felizmente, ele disse para a gente que o diâmetro da Terra é 12.760 km, a gente divide por 2, 6.380, esse é o raio da Terra. E aí, subtraindo, né, fazendo a diferença aqui entre esses valores, a gente vai encontrar a distância de 1.880 km, e aí sim a gente marca aí a alternativa D e responde essa questão. Certinho, pessoal? Então é isso, né? É questão aí um pouquinho trabalhosa, né? Essas contas aqui dão um certo trabalho, mas vocês sabem que a prova de vocês, de vez em quando, ela gosta, né, de testar aí as habilidades aritméticas de vocês, né? De vez em quando a prova dá aí umas divisões, aí umas multiplicações com números bem chatinhos de se trabalhar. Pessoal, é isso então, a gente fecha por aqui essa parte de função trigonométrica. A gente volta depois para falar das funções inversas, das funções trigonométricas inversas. Tchau, tchau.